Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 67, 68, 69 e a 70. 4 sessões aí. Hoje vamos começar aqui na sessão 67. Vou compartilhar aqui o contexto histórico e aí a gente já vem nos versículos aqui, tá bom? Mas talvez a gente não termine essa sessão hoje. Vamos lá, então. O contexto histórico aqui nessa sessão é que Ezra Book estava publicando coisas no jornal a respeito sobre as revelações que Joseph Smith havia feito, inclusive inventando coisas, né? Distorcendo, e isso causou problema ali para os membros da igreja, tá bom? O evangelho, né, acabou tendo uma barreira, né? Vai ser por pouco tempo, porque na conferência geral, essa revelação aqui vai ser concedida na conferência geral. E ali eles ficam discutindo se eles deveriam publicar o livro de mandamentos, né, que é o livro de doutrina e convênio aqui, essas sessões. Então eles estavam discutindo, demorou horas ali para eles decidirem, né? Um dos argumentos, né, que era contra, né, é porque, olha, as pessoas vão saber que o Missouri, né, é a cidade de Sião, e as pessoas que moram lá, né, como é que elas vão ver essas revelações, né? Bom, não tinha problema nenhum, porque nas próprias revelações o Senhor falou que eles deveriam comprar as terras, não ia tomar a terra de ninguém, tá bom? Então, não tinha problema nenhum. Mas, aos olhos de Ezra Book, ele começou a inventar muitas coisas, e aí, então, alguns pegaram e foram contra a publicação deste livro, e outros foram a favor. Um argumento bem válido a favor é porque Ezra Book estavam inventando coisas no jornal, e se publicasse essas coisas, ficaria visível para todas as pessoas, né? Quem tivesse dúvida, pesquisasse na revelação. Então, eles fizeram um grande debate ali, né, até solucionar no seguinte maneira, de que eles iriam fazer, então, o livro de mandamentos, publicar, tá bom? A princípio, eles falaram que ia publicar 10 mil cópias, né, das revelações de Joseph Smith ali, que havia recebido, mas depois, de acordo com as dificuldades que teve, aí eu acho que publicou 4 mil, né, exemplares ali, tá bom? Lembrando, né, que aqui a gente está na seção 67 de Doutrina e Convênio, então nem todas as revelações ainda tinham sido recebidas, tá bom? Mas assim que eles decidiram publicar, então formou-se ali um comitê de 3 pessoas para escrever o prefácio do livro de mandamentos, tá bom? E ali era o William McLean, que era professor, né? Ele já havia sido professor em várias escolas, né? Em vários estados diferentes, eu acho, se eu não me engano, em 5 estados diferentes. Então ele era um bom... Dos 3 ali, eu acho que ele era o homem mais acadêmico, vamos colocar assim. Oliver Cowdery também havia sido professor, né? Ele era professor. E tinha também Sid Higdon, que também era uma pessoa muito boa ali nessa questão. Bom, então juntou os 3, McLean, Oliver Cowdery e Sid Higdon, e eles prepararam então o prefácio do livro de mandamentos, tá bom? Mas quando eles apresentaram na conferência geral, nenhuma das pessoas ficaram satisfeitas com aquele prefácio que eles fizeram, aquela introdução, né, do livro ali. Então, acabou se descartando, né? Acho que nem eles próprios achou que estava tão bom assim aquele prefácio. Imagina eu, né? Se fosse para mim escrever o prefácio do livro, uma coisa tão sagrada, né? Registro sagrado, eu me sentiria inadequado também. Bom, na conferência, então, eles abandonam aquela história, né? Do que os 3 escreveu, acaba rasgando ali, não serve. E aí eles pedem para Joseph Smith buscar ao Senhor e receber a revelação. E aí, então, o prefácio do Senhor, aliás, é o único livro, né, que nós temos nas Escrituras que o próprio Senhor Jesus Cristo ele dá o prefácio. Porque o prefácio de Doutrina e Convênio é a seção 1 de Doutrina e Convênio, que foi dada por meio de revelação a Joseph Smith. Como foi o processo? Joseph Smith, então, ele ficou próximo da janela ali na conferência geral, e ele falava, ele ditava as palavras, e Sid Higdon ia escrevendo, né? A sessão 1 todinha ali, e ele ia escrevendo, tá bom? E assim se deu o prefácio, né? E todos ficaram satisfeitos com aquele prefácio. Após
né, o prefácio, Joseph Smith, e ter decidido também da publicação, né, do livro de mandamentos, que é Doutrina e Convênio, Joseph Smith pediu para que cada um dos presentes ali pudessem prestar testemunho de que aquelas revelações eram verdadeiras. Porém, alguns ficaram hesitantes, né, em fazer tal afirmação. Isso porque algumas palavras, né, nas revelações que Joseph Smith trazia, era uma mensagem simplória, era um jeito de falar muito simplório, né? Joseph Smith não havia sido acadêmico, nada disso. Nós temos que ver o seguinte: o Senhor usa a pessoa de acordo com a linguagem da pessoa. As revelações que nós temos na Bíblia, livro de Mormon, não é uma coisa ditada, né, que o Senhor vai falando ali, tá bom? Algumas coisas que Joseph Smith recebeu realmente foi ditado, mas outras são inspiradas e conforme a revelação de Doutrina e Convênio, seção 1, a maneira de falar do servo dele. Um exemplo disso, nós temos lá Amós, né? Amós, lá em Amós capítulo 7, ele era boiadeiro, ele fala que cuidava de boi, ele colhia figos bravo, né? Então ele fala, olha, eu não era profeta, eu não era filho de profeta, isso está lá em Amós 7, versículo 13 e 14, se eu não me engano, é 14 e 15. Ele fala, eu não era filho de profeta, eu não tinha essas instruções, mas Deus me tirou de trás dos bois para mim vir pregar a vocês aqui, Israel. Então, ele não tinha tanta instrução, assim como Joseph Smith também não tinha tanta instrução, né? Joseph Smith, praticamente, se fosse a profissão hoje em dia, ele era peão, porque ele ajudava nas fazendas, cavava poços, trabalhando de fazenda em fazenda ali, arando, fazendo o que lhe desse de serviço para que ele pudesse trazer o sustento para a família dele. Então, muitas vezes, na verdade, ele não teve escolaridade, né? O grau dele de escolaridade foi muito baixo, tá bom? Acho que foi quarta série, alguma coisa assim. Então, ele não tinha escolaridade. Então, a gente vê, por exemplo, um outro profeta na Bíblia, Isaías. Isaías foi criado na corte do rei, com um palácio, né? Então, ele tinha uma instrução muito grande. Então, lê os escritos de Isaías e lê o escrito de Amós para você ver, são completamente diferentes. E é o mesmo Deus revelando, tá bom? Mas ele fala conosco a maneira que nós possamos entender, tá bom? Então vamos lá aqui na revelação, aqui, versículo 1, diz assim, Doutrina e Convênio, seção 67, versículo 1. Diz aqui, eis aqui, escutai, ó élderes de minha igreja, que vos reuniste, cujo coração ouvi e cujos corações conheço e cujos desejos subiram a mim. Bom, o Senhor aqui fala que haviam se reunidos, ou seja, para a conferência geral, e era na conferência geral que eles estavam recebendo essa revelação, e o Senhor conhece o coração deles aqui, e o Senhor vai revelar algumas coisas também aqui sobre o coração deles, né? Vamos lá aqui, versículo 2 e o 3, diz assim, ó, olhai meus olhos estão sobre vós, e os céus e a terra estão em minhas mãos, e as riquezas da eternidade são minhas, e posso dá-las. Esforçai-vos para crer, que recebereis as bênçãos que foram oferecidas. Mas eis que em verdade vos digo que havia temores em vosso coração. E em verdade esta é a razão porque não recebestes. Então veja só, primeiro o Senhor fala, as bênçãos da eternidade são minhas. Todas as bênçãos da eternidade são de Deus e é dele para dar. Isso é verdade, a gente só pode dar aquilo que é nosso. Eu não posso dar algo que não é meu. Por exemplo, eu tenho um carro, mas eu falo, o carro não é meu, o carro é da família. Eu não posso pegar o carro simplesmente e dar a chave para uma pessoa, porque o carro não é meu. Eu comprei junto com a minha esposa, então não é meu. Então só é seu aquilo que você pode dar. E as riquezas da eternidade são de Deus, e ele pode dá-las. Ele está oferecendo as riquezas da eternidade. Porém, ele fala, porém esforçai-vos, né? Guardai os mandamentos. Ele quer que nós nos esforcemos, né, para... Só que ele falou aqui no versículo que eles não receberam essas bênçãos ainda da eternidade. Ele diz assim, ó, porque havia temor em vosso coração, razão porque não a recebeste. Então, o temor faz com que nós perdemos as bênçãos do Senhor, tá bom? Às vezes pode ser o medo de prosseguir em frente, medo de fracassar, medo de tanta coisa, medo do que as outras pessoas vão pensar de nós quando nós guardamos os mandamentos.
Então tem várias coisas que podem implicar o medo. Eu gosto muito de uma frase, né, de um livro que eu li, Quem Mexeu no Meu Queijo. A frase é atribuída a duas pessoas diferentes, né? E lá, né, nesse livro, no livro lá, Quem Mexeu no Meu Queixo, o livro é de Spencer Johnson, né? Mas essa frase também é atribuída a Richard Bach, acho que é assim que se pronuncia. Bom, lá diz o seguinte: o que você faria se não tivesse medo? É uma pergunta profunda, né? O que você faria se você não tivesse medo? Um pouco de medo é bom, né? Porque nos traz segurança, né? Eu não vou me aventurar como eu já me aventurei antigamente, pular de alguns precipícios, né? Eu fazia isso, né? Eu era criança, eu pulava, né? Eu subia nas casas e pulava de uma casa para outra, e tinha um vão no meio, né? Pulava de uma casa na outra. Hoje eu já não tenho coragem de fazer isso. Então, um certo medo é bom, porque a pessoa tem medo de altura, né? Então, um certo tipo de medo é bom, mas tem esse medo aqui, esse temor, é de paralisar a pessoa a ponto de não fazer nada. E esse não é bom, tá bom? Então, o Senhor falou aqui que por causa que eles temeste, ou seja, porque eles não creram, é que as bênçãos não chegaram até eles ainda. Versículo do 9, versículo do 4 ao 9, tá bom? Aqui a gente vai ver o Senhor desafiando eles, né, na questão dessa publicação. Por quê? Conforme eu falei, alguns, quando Joseph Smith ele ditou o prefácio, depois então ele pediu para que as pessoas prestassem testemunho, aquelas pessoas na sala prestassem testemunho de que aqueles mandamentos vinham de Deus. E aí então alguns estavam duvidando, né? Ou seja, não iriam prestar ali o testemunho. E aí então o Senhor lança um desafio, que é o que nós vamos ver aqui a partir do versículo 4. Né? O desafio aqui, o contexto histórico é o seguinte: o Senhor fala nessa revelação o seguinte: escolhe aí qualquer um das publicações que já foi feito, ou qualquer uma das revelações, a menor, a que vocês consideram menor, e pega um de vocês aí, o que for mais inteligente entre vocês, tá bom? E tenta fazer algo semelhante. Né? Se vocês conseguiram publicar, fazer uma revelação, algo semelhante com a que eu dou ao Joseph Smith, então vocês estão justificados em não prestar testemunho de que é verdadeiro. E aí pode dizer, foi Joseph Smith que inventou essas coisas da cabeça dele, tá bom? Mas se não conseguires, então eles teriam que prestar testemunho. A gente vai ler na revelação aqui. Então esse era o desafio que Deus iria fazer aqui para eles, tá bom? Vamos ler aqui, ó, versículo 4. Espera aí que eu me perdi aqui. Deixa eu achar aqui. É que eu tô no versículo 6 aqui. Deixa eu ver se eu li o 4 aqui, porque eu acho que eu pulei. Deixa eu ver. Aqui, o versículo 4 e 5 diz assim: E agora eu, Senhor, vos dou um testemunho da veracidade desses mandamentos que estão diante de vós. Vossos olhos têm estado sobre meu servo Joseph Smith Jr., e a sua linguagem e suas imperfeições vós conheceis. E em vossos corações tendes procurar conhecimento, para exprimir-vos em melhor linguagem do que ele. Isso também sabeis. Bom, então aqui basicamente o Senhor está falando aqui, ó. Eu vou dar um testemunho para vocês de que essas revelações que Joseph Smith recebeu são verdadeiras. Eu vou dar esse testemunho aqui para vocês. E aí ele falou, olha, vocês sabem que Joseph Smith ele tem uma linguagem culta, né? Conforme eu falei, ele não teve muita escolaridade. Né? Então, a maneira quando o Senhor revelava, muita coisa não era ditada palavra por palavra, era inspiração. Então, era a maneira dele se expressar que vinha ali a revelação, conforme eu já expliquei como é na Bíblia, né? Que não é ditado palavra por palavra. E aí, então, o Senhor falou que eles procuravam, os olhos deles estavam sobre Joseph Smith, ou seja, procurando defeito mesmo, né? A maneira que ele falava. Teve uma revelação, né, que foi escrita, né, que ao invés da letra I, colocou Y, né? E aí coisas assim, algumas pessoas fizeram que pessoas duvidassem de que viesse de Deus, né, aquela revelação ali, tá bom? Então aqui, por causa da linguagem e imperfeições de Joseph Smith,
o Senhor faz esse desafio aqui, ó, pega a menor, né, das revelações aí que Joseph Smith já recebeu. E tenta fazer uma igual, pega o melhor de vocês ali. Ó, a pessoa mais acadêmica que tinha ali era MacLean, né? Então, o William MacLean, ele vai e tenta publicar, né, fabricar ali uma revelação, tá bom? E aí, quando ele termina de fazer e apresenta, nossa, não tinha nada a ver, todos ali viram que uma pessoa tão inteligente como William MacLean não conseguiu fazer uma revelação. E Joseph Smith recebia por meio de Deus a revelação, tá bom? E aí, então, todos prestaram testemunho, né, de que os mandamentos ali, essas revelações eram verdadeiras. Vamos ler o desafio. O desafio está aqui no versículo 6, diz assim: olha, o livro de mandamentos e procurai o menor deles e escolhei o mais sábio entre vós. Então, ou seja, pega a menor ali a menor da revelação, a mais simples que tiver, e pega o melhor de vocês e tenta fazer algo semelhante, né? Que ele vai dizer aqui no versículo 7 e 8, ó. Se houver entre vós alguém que produza semelhante, então sereis justificado em dizer que não sabeis se são verdadeiras. Mas se não conseguirdes produzir um semelhante, estareis sobre condenação se não testificardes serem eles verdadeiros. Aqui, né, é um bom negócio para eles, né? Porque o Senhor falou o seguinte: se vocês não conseguirem publicar, o William MacLean ele se aventurou a tentar fazer, os outros nem tentaram, né? Porque depois que viu que o melhor deles ali, o mais acadêmico, não conseguiu, eles também desistiram, né? Mas o acordo aqui era esse: se eles fizessem algo semelhante às revelações que Joseph Smith tinha feito, então eles estariam justificados em dizer, eu não sei se é verdadeira, porque outra pessoa pode fazer também, né? Porém, se ele não conseguisse, nenhum deles conseguisse, então eles teriam que dizer que é verdadeira. Então esse era o acordo aqui, né? Aliás, as últimas palavras aqui, o Senhor falou: estareis sobre condenação se não testificarem serem eles verdadeiros. Então era um bom negócio, porque eu não estaria em condenação se eu falar, não, eu tentei, eu vi que outra pessoa tentou, não conseguiu, então eu sei que essa revelação realmente vem de Deus por meio de Joseph Smith ali, tá bom? Vamos lá, versículo 9 aqui para nós finalizarmos, diz assim: pois sabeis que nenhuma iniquidade há neles, e que é justo e vem do alto, do Pai das luzes. Então, aqui falando sobre a revelação, né, que Joseph Smith tem falhas, mas não as revelações que ele publicou. Pode ter problemas na maneira de escrever, né? Às vezes a linguagem simplória que ele falou, mas não havia erros nas revelações, eram perfeitas porque vinham de Deus. Agora, a maneira do servo de Deus se expressar, nós já falamos aí sobre isso, né? O jeito que Amós falava, o jeito que Isaías falava. Então, por conta da cultura, por meio da sabedoria que eles tinham, Deus utilizava a sabedoria deles, para eles escrever da maneira que eles podiam. Inclusive, lá em Doutrina e Convênio, deixa eu ver se eu acho aqui, na seção 1, eu acho que eu tinha marcado aqui, o Senhor tinha falado que falava Joseph Smith a maneira da linguagem dele. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não anotei aqui. Aqui, Doutrina e Convênio, seção 1, versículo 24. Eu vou finalizar com esse versículo. Diz assim, ó: eis que eu sou Deus e disse-o: estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme sua maneira de falar, para que alcance entendimento. Então veja que as revelações eram de Deus, mas ele dava de acordo com a maneira deles de falar. Tá bom? E nós temos vários exemplos assim nas escrituras, né, que o Senhor fala na linguagem que o povo possa compreender, usando a cultura que eles podiam compreender. Um exemplo disso é Abraão. Quando Deus ele foi fazer um convênio com Abraão, né, nós falamos fazer uma aliança, mas na verdade no texto original fala cortar uma aliança, né, porque eles cortavam animais ao meio, tá bom? E duas pessoas passavam juntos, né, no meio dos animais partidos, no final ali, eles faziam o acordo um com o outro, apertando a mão, dizendo:
se eu não cumprir esse acordo, essa promessa que eu estou fazendo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, ou seja, ser partido ao meio. E aí o outro também falava a parte do convênio e repetia a mesma coisa. Se ele não cumprisse, aconteceria com ele assim como foi com aqueles animais cortados ao meio. Veja que era algo da cultura, e quando Deus foi fazer um convênio com Abraão, Abraão foi correndo lá, pegou os animais, cortou, esperando Deus passar no meio, né? Mas Deus não passa, né? Quer dizer, Deus passa, quem não passa é Abraão. Numa revelação, Abraão vê o Senhor passando numa coluna de fogo sozinho, tá bom? Entre esses animais cortados, porque só ele passou, porque era um juramento. Deus estava fazendo um convênio com Abraão num aspecto de juramento. Juramento é apenas uma pessoa. Então, assim, ele... Como é que eu posso falar? Deus tinha a eternidade para oferecer a Abraão, tá bom? Famílias eternas, todas essas bênçãos da eternidade. Prometeu a Abraão que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas, como a areia do mar. Então Deus tem tudo isso para prometer a Abraão, mas Abraão não tinha nada para prometer a Deus, né? A não ser a sua própria fidelidade, né? Mas não é uma troca. Nossa fidelidade não é muito pouco pelas riquezas, né, que Deus tem ali. Então é mais um juramento. Então Abraão não chega a passar entre os animais cortados. Então por isso no Velho Testamento às vezes está falando ali fazer uma aliança com Deus, mas na verdade no original é escrito cortar uma aliança. Então veja que Deus usou a cultura do jeito que eles faziam aliança um com o outro, ou cortavam a aliança, né, que é a maneira certa de falar. Ele usou para fazer um convênio com Abraão, ou seja, na linguagem que Abraão entendia, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.